Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Renner Miranda e eu estou com muita alegria em começar uma série que eu tinha um desejo de fazer há muito tempo. Essa série se chama No Detalhe. O que é o No Detalhe? Eu vou pegar um livro da Bíblia e vou fazer vários vídeos destrinchando aquele livro. E o livro que eu decidi começar é um dos meus prediletos, o livro de Apocalipse. Então esse é o primeiro vídeo da série No Detalhe sobre o livro de Apocalipse. E eu peço o seguinte para você, já deixa o seu joinha, já deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, me ajuda, não custa nada para você e vai me ajudar bastante. Sem mais delongas, bora pro vídeo, pessoal. Pessoal, vamos começar esse nosso primeiro vídeo, parte 1. Provavelmente eu fiz uma divisãozinha, eu acho que vão ser uns 19 ou 20 vídeos dessa série No Detalhe do livro de Apocalipse. Então vamos com calma, porque tem muita coisa para a gente explorar nesse livro. É um livro maravilhoso, que ele já começa da seguinte maneira. Olha o que vem escrito logo no primeiro versículo desse livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha só o que esse texto começa dizendo. Ele começa com essa palavra revelação. E aqui a gente tem a grande definição do que é o livro de Apocalipse. Porque o que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, elas têm medo, não gostam, preferem ficar distantes quando a gente fala do livro de Apocalipse. Porque elas acham o seguinte, olha, Apocalipse fala de muita coisa ruim, de tribulação, e eu já tenho meus problemas da vida, eu prefiro levar minha vida sem saber desses problemas e dessas coisas. Isso é uma grande mentira que tem sido difundida, uma mentira feita até por Satanás, para afastar as pessoas desse livro tão maravilhoso e tão rico, que todo cristão deveria ler, que todo cristão deveria amar. Porque Apocalipse ele não é um livro para simplesmente matar a nossa curiosidade acerca das coisas que vão acontecer, de como se dará o porvir. Não. A sua primeira palavra já nos diz sobre o que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma revelação. Olha aí, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês entenderem bem claro o que é o livro de Apocalipse. Essa palavra que está traduzida como revelação é a palavra apocalipse, que é a palavra que originou a palavra Apocalipse, que significa ato de tornar descoberto, exposto, revelar, é uma revelação. Não é à toa que em inglês, na Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse é traduzido como Revelation, é uma revelação. E uma revelação, ela tem dois pilares, uma revelação bíblica, ela possui dois pilares. O primeiro, o Senhor revela os seus propósitos, e o segundo, ele revela aquilo que ele uma revelação divina, ela é sempre carregada dessas duas veias, revelação de propósitos e revelação daquilo que o Senhor é. Veja só, quando o Senhor chamou Noé, ele revelou o seu propósito de dilúvio, mas revelou muito também daquilo que ele é, a sua santidade, que não coadunava com o pecado do povo. E também, ao mesmo tempo, o Senhor revelou a sua misericórdia ao dizer que nunca mais destruiria a terra com água. A mesma coisa o Senhor fez com Abraão. O Senhor revelou a sua fidelidade quando ele testou a fidelidade de Abraão, quando ele pediu o seu filho. E assim por diante, o Senhor revelou a sua força, o seu poder, quando fez aliança com o povo na saída do Egito. O Senhor revelou a sua pureza quando entregou a lei para Moisés no Sinai. E aqui no livro de Apocalipse, o Senhor revela uma faceta fundamental, que é sobre Jesus Cristo. O livro de Apocalipse não é para matar sua curiosidade sobre as coisas que vão acontecer. O livro de Apocalipse nos revela muito acerca de Jesus. Ele é descrito como Cristo vitorioso, o Cordeiro que foi morto e reviveu, o Cordeiro que foi achado digno de abrir o livro dos 7 selos. É sobre isso o livro de Apocalipse. Não à toa que nos capítulos 1 e 3, vamos aqui comigo esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês. No capítulo 1 a 13, Jesus é descrito como rei e sacerdote. No capítulo 4 e 5, ele é descrito como um cordeiro. Nos capítulos 6 a 18, onde nós temos a descrição da grande tribulação, e eu vou falar isso daqui a pouco, ele é descrito como um juiz, aquele que aplica o juízo sobre a terra.
Nos capítulos 19 e 20, ele é um rei e juiz. E no capítulos 21 e 22, ele é o noivo que leva a noiva para o estado perfeito e eterno. Ou seja, o livro de Apocalipse, além de revelar os propósitos de Deus, mostra o poderio de Jesus, o Jesus vitorioso, aquele que venceu a morte e que sai para vencer e vence. É sobre isso o livro de Apocalipse. Então aqui a gente já começa a quebrar esses nossos preconceitos, esses paradigmas que a gente cria. Esse é um dos meus grandes objetivos nesse primeiro vídeo, sobre um panorama acerca do livro de Apocalipse. Mas já que a gente vai fazer um panorama sobre o livro de Apocalipse, vamos começar falando sobre a sua autoria, em que momento ele foi escrito, aonde ele foi escrito. E nós temos uma evidência interna do texto muito legal. Evidências internas são aquilo que o texto mesmo nos diz. E evidências externas são coisas que não estão no texto bíblico, mas coadunam com as coisas do texto bíblico e nos trazem informação acerca deles. Vocês vão entender bem agora, se eu não me fiz entender, vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. No verso 9, logo do capítulo 1, nós temos três informações importantes. A primeira é que o autor de Apocalipse se chama João. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Aqui é uma segunda informação. Então, João, ele estava numa ilha. E ele não estava nessa ilha por vontade própria, porque ele queria estar lá passeando, tirando férias num resort. Não era isso. Ele estava lá por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então essa é uma evidência interna do texto, que foi escrito por João, enquanto ele estava numa ilha chamada Patmos, e ele estava lá não por vontade própria, mas por conta do exercício do ministério. Aqui eu trouxe para vocês um mapinha. Aqui nesse pontinho vermelho é onde fica a ilha. Você vê que ela fica bem próximo do litoral da Turquia. À esquerda, ali, se vocês olharem na esquerda, vocês vão ver que está a Grécia. Lá embaixo, na porção inferior direita, nós temos ali Israel. E na direita ali, Turquia. Ele fica margeando ali o litoral da Turquia. Ali que fica a ilha de Patmos, a ilha que existe, algo geográfico. E a gente sabe, por conta desse cara aí que eu trouxe o nome, Irineu, que esse João é o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e o mesmo que escreveu as 3 epístolas de João, que nós temos no Novo Testamento, que é o mesmo João que era chamado de discípulo amado por Jesus. Irineu afirmou isso. Isso foi sempre recebido pelos pais da igreja como verdade. Por quê? Porque Irineu ele era discípulo de Policarpo. E Policarpo conviveu conviveu com o apóstolo João no final da sua vida. Então essa é uma evidência externa do texto que nos faz saber que o autor é o apóstolo João. E ele coloca isso num determinado momento da história, que é por volta ali do ano 95 depois de Cristo, que foi no período desse imperador, que aí eu trouxe essa estátua aí, que está exposta no Museu do Louvre, que é a estátua do imperador que realmente existiu, Tito Flávio Domiciano, que ele fez uma grande perseguição da igreja. Então, no momento que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, ele estava preso. O imperador Tito Flávio estava perseguindo a igreja, porque ele queria adoração para ele. Ele era um cara extremamente narcisista, que queria ser adorado. Exigiu isso e, obviamente, isso acabou desencadeando uma perseguição da igreja. E é um período em que a igreja sofria grande perseguição. Isso claramente aparece no texto, quando fala principalmente para as 7 igrejas, e nós vamos falar em outros vídeos sobre as 7 igrejas, isso aparece bem claramente no texto. Então a gente sabe que foi escrito mais ou menos nesse período, 95 depois de Cristo. João estava exilado, provavelmente pela perseguição do imperador, na ilha de Patmos. E nesse período a gente sabe também por evidências externas do texto bíblico que todos os outros apóstolos já tinham falecido. Só sobrava o apóstolo João vivo. Então foi nesse contexto que o livro de Apocalipse foi escrito. Dito isso, a gente já falou que o livro de Apocalipse é uma revelação, não é para simplesmente matar suas curiosidades, nem tampouco um livro de terror para assustar criancinhas à noite. É um livro de uma revelação dos propósitos, mas mais do que isso, de quem Jesus é, o Jesus vitorioso, aquele que saiu para vencer e vence. Nós vimos a situação que ele foi escrito pelo apóstolo João. E agora a questão é a seguinte: tá, Renan, mas me convença por que eu tenho que estudar esse livro, por que eu tenho que acompanhar essa série. Tem que acompanhar essa série para me ajudar, obviamente, mas também porque
estudar o livro de Apocalipse é fundamental. Eu trouxe 3 pontos que eu considero fundamentais de por que estudar o livro de Apocalipse, mas a gente poderia falar vários outros aqui. Mas esses 3 aqui eu acho que são suficientes para te convencer. O primeiro é o seguinte, uma bem-aventurança. O segundo é que o Senhor não quer que a gente seja ignorante. E o terceiro é porque ele fala da nossa bendita esperança. Eu vou explicar cada um deles. O primeiro é o seguinte, o livro de Apocalipse ele tem uma situação única. Ele traz uma bênção sobre quem o lê. Aí você fala, mas cara, a Bíblia inteira abençoa quem lê, obviamente. Salmo 1 deixa muito claro isso, né? Que o homem que tem o prazer na lei do Senhor, ele é um homem bem-aventurado, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, disse que a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e é útil. Eu não tenho dúvidas disso. Mas nós temos uma promessa de bênção muito específica acerca da leitura e de ouvir se ler o livro de Apocalipse. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É interessante porque ele fala esses 2 pilares, aquele que lê e aquele que ouve. Nós vamos ver daqui para frente que o livro de Apocalipse ele foi enviado para as igrejas. Ele foi enviado com um intuito muito claro, de que ele fosse a mensagem dessa profecia fosse lida nas igrejas. As pessoas precisavam ouvir isso. Por isso o Senhor já deixou claro isso, muito bem-aventurado. É quem lê e quem ouve. E isso não deixa também de ser um mandamento para nós hoje. Isso continua, assim como foi para Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, assim como foram para as igrejas receptoras originais, isso serve para a igreja de hoje. Apocalipse traz ensinamentos para a igreja de hoje. Porque o livro de Apocalipse ele diz o seguinte, das coisas que vão acontecer, né? Como o Senhor, no capítulo 4, a voz do Senhor diz para João, né? Sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer, uma das coisas dos últimos dias. E em Hebreus, capítulo 1, logo nos seus primeiros 2 versos, vem dizendo que outrora o Senhor falou por meio dos profetas e hoje, nesses últimos dias, fala através do seu Filho. Então nós já estamos incluídos nesse momento, que é o momento da igreja, nós já estamos neste período. Então é importante que a gente leia e que a gente ouça, que a gente leia para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para a gente quebrar esse estigma de que, não, o livro de Apocalipse é complicado, o livro de Apocalipse me dá medo. Não. O livro de Apocalipse fala do Senhor Jesus vencedor. E se eu amo Ele, se eu quero ser abençoado, eu devo ler este livro. O segundo grande motivo é o seguinte, o Senhor não quer que a gente seja ignorante acerca das coisas que vão acontecer, como aqueles que não têm esperança. O apóstolo Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 4,13, ele está dizendo sobre a volta de nosso Senhor Jesus. Ele vem dizendo nesse capítulo, que um verso famosíssimo, né? Que de maneira nenhuma nós, os que ficarmos vivos, precederemos aos que dormem, falando do arrebatamento da igreja, quando vier uma voz de alarido, no som da última trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, né? E nos encontraremos com Ele nos ares. Promessa do arrebatamento da igreja. Ele diz o seguinte, não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quando o apóstolo Paulo está falando disso, a gente ser ignorante acerca dos que dormem, está falando da nossa esperança. É um ponto basilar da fé cristã saber que, olha, a Bíblia nos fala de uma primeira ressurreição, de uma segunda ressurreição, de onde estão os mortos, e Apocalipse destrincha esses acontecimentos. Então, se a gente quer entender isso, se a gente não quer ser ignorante como aqueles que não têm esperança, a gente tem que se afadigar dessa profecia, dessa leitura. E o terceiro grande motivo é acerca da nossa bendita esperança. A bendita esperança é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nos reencontrarmos com Ele, e é o que está lá em Tito 2, verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Ora, eu estou aguardando a bendita esperança e a sua manifestação. E se eu não sei como isso vai acontecer, o que significa esse texto pode não significar nada. É ou não é? Se eu não sei que esperança é essa, se eu não sei que manifestação é essa que está escrito nesse texto, o que isso significa para mim? Nada. Então, a partir do momento que eu sei do que esse texto está falando, aí ele passa a ter um novo sentido para mim, passa a ser diferente a interpretação. Então é fundamental a gente estudar o livro de Apocalipse, creio que eu te convenci. O próximo ponto que eu quero falar com vocês é de como este conteúdo foi transmitido. Ele foi transmitido de uma maneira muito peculiar.
Nós já lemos esse verso, falando inicialmente da palavra revelação. Agora eu quero falar da parte restante desse verso. Olha só o que vem dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Aí eu fiz esse esqueminha. Jesus, o Filho, revelou e ele recebeu isso do Pai. Aí ele continua: para mostrar a seus servos, que nós, a igreja precisa conhecer esse texto, mais uma vez, é isso que a Bíblia está dizendo. As coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a seu servo João. Então está dizendo o seguinte: o Pai revelou ao Filho, que entregou ao anjo, e o anjo entregou a João. Quando a gente vai lendo o texto, de fato, a gente vê que isso acontece. Muitas vezes o anjo traz a mensagem, algumas vezes um ancião, algumas vezes a voz do céu. Mas o mais importante é o quê? Que é uma revelação de Deus. Deus Pai deu ao seu Filho para mostrar todo o poder do Filho e nos revelou a nós, os servos, para nós sabermos as coisas que brevemente vão acontecer, para que a gente não seja ignorante acerca dos próximos passos, daquilo que está por vir. E quando ele fez essa revelação carregada de símbolos. Talvez aqui seja a grande dificuldade que as pessoas têm com esse texto. Porque é o seguinte: as profecias de Daniel, que também são escatológicas, que também falam de escatologia, o Senhor trouxe mais vezes a chave hermenêutica. Quando Nabucodonosor teve a visão de uma estátua, ele teve a visão da estátua que tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e depois os pés de ferro misturado com lama. Quando ele teve essa visão, o Senhor primeiro revelou a Daniel qual era a visão que o rei tinha tido e deu também a interpretação, deu a chave hermenêutica, que cada parte daquela estátua representava um reino mundial, né? O reino iniciava com Nabucodonosor e ia descendo. Pois então, o Senhor deu a revelação, a chave hermenêutica. Aqui em Apocalipse, certas coisas é dada a chave hermenêutica e a explicação, outras não. Eu não quero pular muito, entrar muito no livro, porque esse primeiro vídeo é um en passant trazendo um panorama, apresentando o livro de Apocalipse para vocês. Mas só trazendo um ligeiro en passant de algo que a gente vai falar mais na frente, em outros vídeos. Quando o Senhor começa a abrir os selos, tem um livro, um rolo selado com 7 selos. E esses selos começam a ser abertos e em cada selo aparece uma coisa. Os primeiros 4 selos são os tão famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro cavaleiro que sai ali é um cavalo branco. Diz que ele saiu para vencer, né? E venceu. Olha, para você ter uma ideia, a Bíblia não diz quem é aquele cavalo branco. Não diz. Não é só o cavalo, tá, gente? Tem um cara sentado em cima do cavalo, um cavaleiro que tem um arco, inclusive, montado nesse cavalo. Não diz, só diz que saiu esse cavaleiro montado desse cavalo branco. Aí as pessoas tentam entender quem será que é. Só para você ver as dificuldades que às vezes surgem, muitos entendem que é Jesus e muitos entendem que é o anticristo. Ou seja, são os extremos, né? Por quê? Porque o Senhor não deixou a chave hermenêutica para a gente saber exatamente quem é aquele cavaleiro sentado naquele cavalo branco. Então, por que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte, que por essa característica do livro de Apocalipse, de ser carregado de símbolos, exige da gente muita humildade. A gente tem que entender o que o Senhor está revelando, nós temos que entender que está sendo revelada a supremacia de Jesus, Jesus vitorioso, Jesus rei, Jesus sacerdote, Jesus glorificado, mostrando que o Senhor tem o pleno domínio e controle da história. É isso que está sendo revelado. Mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir entender bem cada símbolo. E por isso que isso acaba desencadeando em correntes distintas de interpretação. Aí entra a dificuldade do livro de Apocalipse. Mas essa dificuldade não tem que nos afastar do texto, porque esse texto nos abençoa quem lê e quem ouve. Mas veja só, por que o Senhor trouxe essa simbologia? Eu entendo que, em primeiro lugar, porque ela só pode ser compreendida por quem conhece o Senhor Jesus. Porque revelação se entende por revelação. Essas coisas são necessárias. Para entender revelação, é necessário revelação. O segundo grande ponto, eu entendo, é que ele não sofre a ação do tempo. Os símbolos não sofrem a ação do tempo. E não sofre pelo terceiro ponto.
porque os símbolos eles comunicam mais do que simplesmente histórias, eles comunicam valores, princípios. Como assim? Veja só. O anticristo ele é descrito como uma besta no livro de Apocalipse. Por quê? Vai falar do seu poder, seu caráter, aquilo que ele é. Essa descrição é muito melhor do que se o livro de Apocalipse simplesmente dissesse o seguinte: um ditador, um grande líder mundial. É muito amplo. Quando você traz uma besta com toda a sua característica, você consegue entender o poder, caráter, características, etc. daquele personagem específico. Então, os símbolos eles têm um motivo, e são esses os motivos. Mas, como eu disse, nem tudo é explicado no livro de Apocalipse. Por isso, nós temos as diferenças entre linhas e linhas de interpretação. Pois então, vou tentar explicar de uma maneira bem simples, fácil e didática como se dão essas linhas de interpretação. A primeira, como o próprio nome já diz, é preterista, fala do passado. O que os irmãos preteristas entendem? Não, tudo que está escrito ali se aplica ao passado, tudo já aconteceu ali nas igrejas do primeiro século. Porque nos capítulos 2 a 3 são descritas 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas que existiam na época. Então os irmãos falam, não, se aplica só ali. Qual é o problema dessa linha de interpretação do meu ponto de vista? Porque no decorrer da revelação nós vamos vendo coisas que ainda não aconteceram, como a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, o milênio, coisas que estão jogadas lá para frente. Então fica um pouco difícil, ela acaba tendo que ser um pouco idealista e simbólica também, essa linha de interpretação. A segunda linha de interpretação é a linha de interpretação histórica. O que ela quer dizer, a linha histórica? Ela entende que teve uma aplicação ali no primeiro século, mas que o livro de Apocalipse foi sendo aplicado no decorrer da história. Inclusive, esses irmãos historicistas, eles tendem a defender que são 7 linhas paralelas dentro do livro de Apocalipse. Tem uma divisão de 7 linhas. O que me parece complicado nessa linha de interpretação é porque aquilo que eles colocam como acontecendo ao mesmo tempo, vou dar um exemplo para vocês, é nos revelado no capítulo 6, um livro que tem 7 selos e que esses selos começam a ser abertos. E aí, como se abre os 7 selos, quando abre o 7º selo, ali dentro dos selos começam a abrir as trombetas, deixando toda uma linha de que é cronológico na sequência. Abre-se os selos, depois vêm-se as trombetas, depois as taças. Pois bem, o que parece estranho, porque na interpretação histórica, os selos, as trombetas e as taças acontecem ao mesmo tempo. Então, também não me parece que é a melhor linha de interpretação, apesar de respeitar muito os irmãos historicistas. A terceira é a idealista ou simbólica. Essa linha, ela tem problemas do meu ponto de vista, porque a gente tende a interpretar tudo como literal no texto bíblico. Quando a gente chega em Apocalipse, é claro que tem muitas coisas simbólicas ali, eu já disse para vocês que são símbolos, mas dizendo que tudo ali é simbólico. E aí fica um pouco difícil, principalmente quando chega na parte das ressurreições. Eu vou explicar isso mais para vocês mais para frente. Porque é nos dito que tem a primeira ressurreição dos salvos, que isso se dá junto com o arrebatamento. É descrito um milênio e só depois desse milênio nós temos uma segunda ressurreição. Ficando muito claro que essas coisas acontecem em sequência. E aí, para tentar encaixar isso numa interpretação simbólica, fica difícil, porque as pessoas tendem a dizer que é milenismo, que o milênio não é literal, de 1000 anos, que o milênio está acontecendo agora. Então, a linha é bem complicada. A quarta linha, eu entendo que é a melhor, que é a linha futurista, que entende que o livro de Apocalipse teve as suas implicações para as igrejas naquela época, mas que do capítulo 4 em diante está apontando para frente. Está apontando para coisas que ainda vão acontecer. Dentro dessa linha futurista, que é que nós temos a divisão entre os pré-tribulacionistas, mid- ou meso-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. O que é isso? Todos eles entendem que é literal, todos eles entendem que o que está escrito é literal, mas se divergem entre aqueles que acham que Jesus volta antes, no meio ou após a grande tribulação. Dentro dessas linhas eu fico na futurista e na pré-tribulacionista. Eu entendo que Jesus volta antes, volta no sentido de buscar a sua igreja. Voltar em glória, Jesus volta no final da grande tribulação.
Mas o arrebatamento eu entendo que se dá antes da grande tribulação. E eu vou explicar isso para vocês. Então vamos lá, falando dentro dessa linha futurista, você tem que abraçar uma linha de interpretação. Vamos terminar o nosso panorama aqui do livro de Apocalipse. No verso 19 do capítulo 1, eu entendo que nós temos um grande resumo de como se dá o livro de Apocalipse. Diz o seguinte: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são, e depois destas as que hão de acontecer. O que o Senhor está revelando para o apóstolo João aqui? Uma divisão esquemática do livro de Apocalipse. São as coisas que tem visto, as que são e as que hão de acontecer. Essa é a divisão esquemática do livro de Apocalipse. Porque veja só, quando ele diz o seguinte, das coisas que tem visto, está falando do capítulo 1, porque no capítulo 1 tem a descrição de Jesus em glória, Jesus com seu corpo glorificado, é descrito ali. Nos capítulos 2 e 3, as coisas que são a igreja, o período da igreja, porque ali nós temos as 7 cartas, as 7 igrejas: igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, de Laodiceia e de Filadélfia, as 7 igrejas. Do capítulo 4 em diante, nós temos as coisas que hão de acontecer, nós temos as últimas coisas, nós temos um cronograma escatológico, uma cronologia escatológica, que nós vamos interpretar de maneira literal, dali para frente o que está escrito. Então essa é uma boa divisão, se você quiser até tirar um print desse esqueminha que eu fiz, uma boa divisão do livro de Apocalipse. As coisas que tem visto, capítulo 1, o Cristo glorificado. As coisas que são, as igrejas, capítulo 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer, que são as últimas coisas, que vai do capítulo 4 até o último capítulo, que é o capítulo 22 de Apocalipse. E essa divisão nos leva para as 3 características que esse livro possui. Que é o seguinte: quanto à sua natureza, ele é uma revelação divina. É o que tens visto, o Cristo glorificado trouxe a revelação. Quanto à sua mensagem, ele é uma profecia, porque tem as coisas que vão acontecer. Mas quanto aos seus destinatários, ele é uma epístola, assim como foram as epístolas de Paulo. Assim como Paulo encaminhou epístolas às igrejas, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Colossos, o apóstolo João também encaminhou essa epístola às igrejas, e mais especificamente às 7 igrejas que ficam ali na Ásia. E eu trouxe esse mapinha para a gente ter uma noção geográfica, isso é muito interessante e ajuda a gente a entender o conceito de como as coisas se deram. Vocês lembram que eu já tinha mostrado um mapinha mostrando onde é que fica a ilha de Patmos, né? Que fica próximo da Grécia ali, mas bem perto mesmo do litoral da Turquia. Fica no território da Turquia, tá? E as 7 igrejas ficam no território da Turquia, que são as igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. São as igrejas que foram as primeiras receptoras dessa profecia, mas que nós também somos receptores. E esse entendimento, essa divisão, nos leva para o que eu chamo de fases. Como assim fases? Eu até trouxe um desenhozinho do Mario Bros aí. Como é que funciona o jogo? Você vence a primeira fase, você vence a segunda. Primeira você pode jogar a segunda, e se você vence a segunda, você vai para a terceira. Isso fica muito claro para mim nessa divisão do livro de Apocalipse, porque é o seguinte: ele começa com aquilo que vistes, que é o Cristo glorificado. E aquele que crê em Cristo passa a ser igreja, não é isso? João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Também João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Nós temos diversos textos. Efésios 2, quando vem dizendo da salvação, fala que ele derrubou o muro de separação, que dos 2 povos fez um, ou seja, a igreja. Jesus disse, para os seus discípulos: edificarei a minha igreja. E lá em Atos 2 nós vemos a fundação da igreja. Então nós temos diversos versos que nos mostram isso. Que o quê? Que o primeiro ponto, que é o que vistes, o Cristo glorificado. Aí aqueles que aceitam a Cristo passam a ser igreja, que é as coisas que são. E aqueles que são, aqueles que aceitam a Cristo, têm que ter esperança nas coisas que hão de acontecer. Por isso que a igreja, todo salvo, tem que ler o livro de Apocalipse. Entendeu? As características, a divisão do livro nos leva para as suas características, e as suas características nos levam para as suas fases, ou seja, as suas sequências. Agora, o livro, talvez quando você ler a próxima vez, vai fazer mais sentido, né?
E essas coisas que iam de acontecer, eu trouxe aqui um esqueminha para, obviamente bem resumido, né, de como essas coisas se dão no livro. No capítulo 4 e capítulo 5, nos são reveladas as coisas que vão acontecer no céu. Então nós temos no capítulo 4 a igreja arrebatada e no capítulo 5 a igreja glorificada. Dos capítulos 6 ao capítulo 18, nós temos a descrição da grande tribulação. Lá está descrita a grande tribulação, que ocorre na terra. Nos capítulos 19 e 20, nós temos ali falando do reino de Jesus. Então, no capítulo 19, nós temos a volta em glória. No capítulo 20, nós temos o juízo, nós temos o milênio e o juízo final. E nos capítulos 21 e 22, nós temos o estado perfeito e eterno, ou seja, nós temos novos céus e nova terra. Aí eu trouxe um esqueminha aqui, eu vou até tirar o meu rosto daqui para vocês verem, um esqueminha didático. Vou sair agora da tela. É óbvio que durante os próximos vídeos nós vamos explicar melhor cada um desses pontos. Se você quiser tirar um print, fique à vontade. Que é da cronologia de como a gente acredita que as coisas vão acontecer. Então nós tivemos a primeira vinda de Jesus. João 1,14 diz, né, que o verbo se fez carne, né? Depois Jesus morreu. Lucas 23, 46, nos outros evangelhos também estão descritas a morte de Jesus. Nós tivemos a sua ascensão aos céus. E aqui começa a ficar interessante. Porque a partir da ascensão aos céus de Jesus, lá em Atos 2, nós tivemos a fundação da igreja. E nós estamos no período da era da igreja, que está descrito lá em Romanos 11, verso 25, como o período da plenitude dos gentios. E quando esse período vai terminar? Com o arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Lá a gente tem descrito a primeira ressurreição, o arrebatamento. Já até falei com vocês dessa passagem hoje. E aqui nós estamos vendo o capítulo 4 de Apocalipse, quando o Senhor vira para João e fala o seguinte: sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. A igreja arrebatada inicia-se na terra a grande tribulação, descrita em Daniel 9, verso 27, que são a 70ª semana de Daniel, e Apocalipse 6 a 18. Jesus também falou sobre a grande tribulação lá em Mateus 24. E nessa grande tribulação nós temos uma quebra de pacto no meio, que é o que as pessoas chamam de os primeiros 3 anos e meio de falsa paz, e os segundos 3 anos e meio do arroxo mesmo, da grande tribulação. Essa quebra de pacto está bem descrita lá em Daniel 9, verso 27, o último verso do capítulo 9, que é o capítulo das 70 semanas de Daniel. E esse período lá em Apocalipse está descrito em detalhes, dos capítulos 6 ao capítulo 18. Aí aqui a gente tem a descrição dos selos, das trombetas, das taças. Aqui nesse momento nós temos o surgimento dos personagens, que são a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, nós temos a mulher grávida, nós temos a meretriz montando o dragão, nós temos o dragão, e aqui nós temos a Babilônia. Todos esses personagens estão descritos aqui nesses versos. Eu vou explicar cada um deles, tá? Ao findar a grande tribulação, ela finda com a volta em glória de Jesus. Isso está lá em Apocalipse 19, Zacarias 14, Atos 1, Mateus 24, falando da volta de Jesus. Nesse momento a gente tem a batalha do Armagedon. Também está lá no capítulo 19 de Apocalipse. Nesse momento, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Perceba que não é o inferno, é o lago de fogo. Porque depois o inferno também vai ser lançado no lago de fogo. E inicia-se o milênio, descrito no capítulo 20. Satanás estará preso durante esses 1000 anos, que serão um ano de reino de Jesus, onde nós, os salvos, reinaremos com Cristo durante esses 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás é solto por um curto espaço de tempo. E ele convence a muitos a cercarem os santos e Jesus. Olha só que loucura, né? E aí tem-se a batalha de Gog e Magog, onde o Senhor vence de uma vez por todas e é instaurado o juízo do trono branco, o famoso juízo final. É nesse momento que o diabo, a morte, o próprio inferno e seus demônios, né, e aquelas pessoas que não tiveram seu nome achado no livro da vida, ou seja, os não salvos,
são lançados no lago de fogo. Esse é o momento da segunda ressurreição. Perceba que a primeira ressurreição que aconteceu lá em 1 Tessalonicenses 4 é a ressurreição dos salvos, ressurreição daqueles que serão arrebatados e que estarão nas bodas do Cordeiro no céu no momento em que estará acontecendo a grande tribulação aqui na terra. Já essa segunda ressurreição é daqueles que não foram salvos, aqueles que morreram sem Cristo e vão ressuscitar para o juízo. E pós o trono branco, nós temos a eternidade, nós temos os novos céus e nova terra. Aqui é uma explicação bem resumida do que a gente vai estudar nos nossos próximos vídeos. E por que eu decidi fazer essa explicação? Porque, obviamente, durante esse primeiro vídeo, onde eu trouxe para vocês um panorama do livro de Apocalipse, eu tinha que acabar falando o nome de certos eventos escatológicos. Então, se eu falasse o nome desses eventos e não trouxesse uma explicaçãozinha de quando, onde, o que cada um deles significa, o vídeo ficaria muito estranho. Então, eu decidi terminar com esse panoramazinho. O próximo vídeo vai ser sobre Apocalipse 1, que é onde nós temos a visão de Cristo glorificado, onde eu vou explicar em detalhes tudo não, aí seria muita pretensão, né? Mas vou explicar em detalhes o que quer dizer cada uma das coisas que aparecem ali. Valeu, pessoal? Pois então, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu acho que ficou um conteúdo muito legal. Esse foi só o primeiro, hein? Eu devo fazer em torno de 19 vídeos sobre o livro de Apocalipse. O próximo vídeo, como eu já falei para vocês, vai ser sobre o capítulo 1, aquilo que tens visto, ou seja, a revelação de Cristo, que a gente tem no capítulo 1, que é muito rico, muito profundo. E eu peço mais uma vez, deixa aquele like maroto aí, compartilha esse vídeo, me segue nas redes sociais, lá no Instagram, @Miranda_Renner. Vamos interagir aqui nos comentários, coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo, coloque aí nos comentários as suas dúvidas, suas críticas, eu estou aberto a tudo, vamos seguir juntos, vamos fazer esse canal crescer, pessoal. Valeu, um abraço, até a próxima!